Olá pessoal, meu nome é Everton, sou desenvolvedor de jogos, né? E eu vou começar a lançar alguns vídeos aqui de boas práticas na Unity, né? E no projeto em si. E algumas dicas aí com base no que eu venho aprendendo aí durante minhas experiências, né? Como dev, beleza? E nesse primeiro vídeo, vamos estar vendo como fazer o versionamento do nosso projeto, né? Do nosso código. Para isso a gente vai estar utilizando o GitHub, né, como repositório online. Essa questão aqui pode ser peculiar, então você pode estar usando aí o repositório do GitLab também, o repositório aí da Microsoft, a Azure, né? Então o repositório em si ele pode variar bastante, mas a ferramenta que a gente vai estar utilizando aí para fazer os commits em si é uma ferramenta bem interessante. Então vamos lá, primeiramente vocês precisam estar com uma conta no GitHub, né? Eu não vou mostrar como criar a conta no GitHub, mas uma vez que a conta no GitHub criada, vocês vão vir aqui e a gente vai criar um novo projeto. Eu posso vir aqui pelo atalho, né? New Project, New Repositório, na verdade aqui, né? E eu vou colocar o nome desse repositório aqui, My First Game, beleza. Aqui eu posso pôr uma descrição. Eu vou deixar esse projeto privado, então só quem tem o link vai conseguir acessar ele, né? Se eu quiser eu posso colocar aqui informações no readme. Aqui é interessante a gente colocar aqui no .git ignore, selecionar Unity, né? Porque o projeto da gente é em Unity. Licença eu não vou mexer, mas é interessante aí caso o seu projeto seja público aí e você quer colocar alguma licença aí de uso para o pessoal, né? Então isso aqui é basicamente o projeto que a gente vai criar. Beleza, criei nosso projeto. Eu posso fazer algumas configurações aqui iniciais já. Imagina a situação que você está trabalhando em mais de uma pessoa na equipe, né? E quer adicionar, quer dar permissão para a pessoa estar fazendo aí as interações aí com o projeto. Posso estar vindo aqui em Settings, ó. Aqui nas abas, né? Eu posso vir em Colaboradores. E aqui, ó, perceba que eu não tenho nenhum colaboradores, então só eu posso contribuir com esse repositório, certo? Então eu posso estar vindo aqui, ó, e tá adicionando aí o e-mail do outro membro da equipe. Dessa forma ele vai estar conseguindo contribuir com o projeto, caso contrário ele não vai conseguir. Então aqui, beleza, colocou os colaboradores. A gente já fez basicamente a primeira configuração aqui do projeto no GitHub, né? Então agora que vocês já sabem criar um repositório e colocar aqui os colaboradores do projeto, a gente agora vai pegar e fazer o clone desse projeto e começar a usar ele na Unity, certo? Então para isso a gente vai usar uma ferramenta chamada Fork, que é uma alternativa aí ao GitHub Desktop. É uma ferramenta muito robusta, né? Bem melhor que o Git Desktop. A gente consegue acessar ela pelo gitfork.com. É uma ferramenta bem interessante, ela tem uma interface bem amigável aqui. A gente tem todos os recursos aqui, fácil acesso, né? É bem fácil de entender como que o projeto está caminhando aqui pelo gráfico. A organização aqui das branches, a gente consegue ter uma visualização aqui em forma de pastas, né? Essa ferramenta ela é uma ferramenta gratuita, a gente pode doar, né? Se a gente querer algum valor, mas é uma ferramenta gratuita. Ela tem para Windows e para Mac. Ela é uma ferramenta de código aberto e tem todos os recursos do Git aqui. Então essa é uma ferramenta, bem dizer, um cliente do Git, né? A gente consegue fazer as operações do Git, commit, tudo de forma visual. Então vamos lá, clique em baixar. Finalizou, vamos iniciar aqui, né? Se aparecer a mensagem, clique em executar, ou no Windows 10, né, que aparece uma mensagem diferente. Beleza, tá instalando. No primeiro acesso, ela vai pedir algumas informações, né, como nome de usuário e e-mail. Se você querer colocar, você coloca, que é o e-mail e o usuário que vai aparecer nos commits, né. Também você pode alterar aí o local padrão aí do código. Esse local padrão a gente pode estar alterando ele na hora que a gente está clonando o projeto também, então pode deixar esse local aí mesmo, por enquanto, né?
Eu vou colocar o meu nome aqui, Everton Gonçalves, até escrevi errado. E clicar em Finish. Vai demorar um pouquinho aí para a primeira instalação, né? Então, pessoal, após feita a instalação, vai abrir a janela aqui do Fork. Eu estava usando outro computador para simular uma instalação do zero, né? Mas aqui eu já estou utilizando o Fork do meu computador mesmo. Então aqui, primeiramente, ó, essa tela aqui, eu já consigo mudar a aparência dela para Light ou para Dark. Eu prefiro usar Dark, né? Aqui vai estar listado os repositórios recentes, né? Os repositórios que eu tenho aqui já clonado aqui no meu computador. E conforme eu seleciono um repositório, ele aqui nesse meio, aqui nessa janela aqui do meio, aparecem informações do repositório, certo? Então como que a gente vai fazer para clonar aquele repositório que a gente criou? A gente pode vir aqui em File, ó. A gente vai na opção Clone, né? Primeiramente vamos copiar lá do repositório. Lembra que a gente criou aqui o My First Game? Então a gente abre o repositório, vamos aqui em código e vamos copiar essa opção aqui de HTTPS. Copiar. A gente volta aqui no Fork, vai em File, Clone. Perceba aqui que ele já pegou e setou aqui a URL que eu copiei lá, né? E já colocou aqui na minha pasta que eu costumo usar para salvar os projetos. Então, se você tiver em outra pasta, você pode estar vindo aqui e selecionar outra pasta, né? No caso, essa pasta aqui é aquela pasta que a gente selecionou lá no início, lá como repositório padrão lá dos nossos projetos, certo? Posso mudar o nome aqui também, né? Mas eu vou deixar aqui do jeito que está. Clicar em clonar. Nessa parte aqui pode ser que apareça para você fazer o login, entendeu? Para você autenticar com o projeto. Então é só clicar ali, é bem fácil, vai aparecer a janelinha, você clica em login com o browser, faz o login com seu usuário e senha lá do GitHub e beleza, você vai conseguir interagir com o projeto. Lembrando que você tem que estar como colaborador, né, do projeto ou ser o colaborador master, né, que é o que criou o projeto lá. Então, beleza, clonou o nosso projeto aqui, ó, a gente já consegue ver a interface funcionando aqui do Fork. Aqui no meio eu tenho o histórico, né? Conforme eu seleciono a minha branch aqui, eu tenho o histórico aqui no meio. Foi criado por mim mesmo lá, né? O próprio GitHub, quando a gente cria o repositório, já cria esse commit inicial aqui. Então aqui eu tenho as minhas branches local e aqui, ó, tá separado, né? Eu tenho as minhas branches remota. Então tudo que eu fazer aqui na minha branch local, eu tenho que enviar para a minha branch remota, entendeu? Então perceba como é bem fácil aqui a visualização, né? Rapidamente a gente consegue ver o que está local no nosso computador e o que está remoto. E vocês vão ver que tem mais informações também mais para frente. Então primeiramente a gente tem que criar o projeto que a gente quer adicionar no repositório, certo? Então eu vou criar o projeto aqui My First Game, né? 2D mesmo, para criar mais rápido. Eu já vou colocar ele dentro daquela pasta que salva o repositório, que no meu caso foi aqui na minha pasta projetos de Unity, My First Game. Esse aqui é o meu repositório online que já está vinculado lá no Fork, certo? Vou selecionar esse folder e vou criar o projeto. Beleza, abriu aqui o nosso projeto na Unity, né? Com a cena padrão aqui, beleza, nossos arquivos e tal. A gente vai querer fazer uma configuração aqui nas pastas, porque ó, se eu abrir aquela pasta que eu criei lá, né, para vincular a pasta que eu vinculei o projeto remoto, certo? Perceba que eu criei e ela ficou dentro de outra pasta, entendeu? O meu projeto ficou com duas pastas. Eu gosto de separar isso aqui, então eu vou fechar a Unity. Fechei a Unity, então vou voltar na pasta e vou copiar esses arquivos, certo? Vou recortar eles, na verdade, recortar, My First Game, colar. Aí vou apagar essa pasta que a Unity criou aqui, porque eu quero que tudo fique dentro de uma pasta só, entendeu? Vou abrir a minha pasta do projeto e vai ter meus arquivos aqui, criados pela Unity. Então a gente tem que fazer mais uma configuração aqui agora no Unity Hub, né? Porque ele perdeu o link, então a gente tem que remover o projeto que a gente tinha linkado. Remove. E agora eu vou vir aqui em Open
vou clicar nessa setinha e vou adicionar aqui o projeto a partir do disco. Vou abrir lá a minha pasta de projetos. Projetos Unity, My First Game. Beleza. E vou clicar para abrir. A gente poderia ter feito o inverso, né? Criado o projeto na Unity e depois submetido ele lá para o repositório online. Mas isso aí não importa. Aí, funcionou da mesma maneira. Então, temos o projeto vinculado. E vamos aqui então fazer a primeira alteração aqui para a gente começar a fazer o primeiro commit aqui no fork, né? Então, pessoal, a gente criou o projeto lá, né? Se a gente voltar aqui no fork, ó, eu tô com o meu fork aberto, eu tenho essas opções aqui, ó, essa opção Local Changes, que ela já tá me mostrando, ó, que eu tenho 28 alterações, né? Que é exatamente os arquivos que a Unity criou e tal. Então a gente vai estar enviando isso aí pro repositório, né? Para salvar lá em nuvem, né? Então se eu vim aqui, ó, bem interessante, eu selecionei Local Changes. Eu posso estar clicando aqui, ó, nas opções dos arquivos, que eu consigo visualizar aqui o que é esse arquivo, né? O que tem dentro dele. A gente vai fazer um scriptzinho básico só para entender, ó. O editor settings tem todos os arquivos aqui. Então como a gente faz para criar um commit aqui? Essa interface aqui do fork permite que a gente selecione os arquivos que a gente quer fazer o commit, ó. Se eu querer selecionar esse assets para fazer o commit, eu clico nele e vou aqui em stage, né? Aí ele já jogou aqui, ó, staged. Nessa outra parte aqui, que seria uma parte antes do commit. Lembrando que a gente tá usando o git ignore, né? Então nem todos os arquivos que a Unity criou vai estar indo, só realmente os que importam, né? Arquivos temporários não vão, então já está tudo configurado lá naquele git ignore que a gente criou na hora que a gente configurou o repositório lá no GitHub. Então vamos lá, vou fazer um stage aqui em todos. Beleza. Uma vez que eu tenho aqui os arquivos que eu quero fazer o commit, do outro lado aqui eu consigo escrever o nome do commit, né? Vou colocar aqui add unit project. Então esse aqui é o nome do meu commit. Então aqui, ó, 28 files. Eu posso pôr mais coisas aqui, project, e vou clicar em commit. Olha que interessante, aqui no branch já consigo ver, ó, que eu tenho um commit para estar enviando, entendeu? Então aqui o fork já nos dá essa dica aqui, que a gente pode estar enviando para o repositório online. Então como que a gente faz para enviar isso? Eu seleciono aqui a branch, né? E vou vir aqui em push. Ó, percebe que eu tô pegando a branch, né? Mine, e tô mandando para default orange mine, que é essa branch aqui, é a mesma, né? Só que remotamente. Beleza, feito isso, nossos arquivos já estão remotos. Se eu voltar aqui no GitHub agora, ó, My First Game, eu vou clicar novamente em código aqui para ele atualizar. Beleza, ó, todos os nossos arquivos aqui, ó. Bacana, né? Um detalhe interessante aqui se você estiver usando as versões anteriores da Unity, você tem que habilitar uma opção para a Unity salvar os arquivos dela, né, em forma de texto e não binária, né? As versões mais atuais, da 2019, que eu me lembro, 2020, já vem habilitada essa opção, né? Então essa opção ela fica aqui no menu Edit, né, da Unity. Edit, eu vou em Project Settings, eu vou aqui no editor, ó. Aí eu tenho essa opção aqui, ó, Asset Serializes, Serialization, né? O modo, eu posso selecionar aqui o modo Force Test, que ele vai pegar e converter esses assets em informações de texto, né? Então o formato binário ele não é muito indicado para trabalhar com versionamento, né? Então a Unity vai forçar para que os arquivos fiquem no formato de texto. O que é interessante, por exemplo, nesse formato de texto, ó, se eu vim aqui e alterar o nome dessa câmera, ó, e salvar, se eu voltar lá no fork, vai aparecer aqui a cena que eu alterei, ó, e aqui, ó, como é um formato de texto, eu consigo até visualizar às vezes o que eu estou alterando, ó.
eu alterei aqui o valor de câmera para câmeras com S, né? Então fica bem mais intuitivo de estar até resolvendo com alguns conflitos mais fáceis, né? Então se eu quiser descartar essa alteração é bem simples. Eu venho aqui nesse local change, seleciono o que eu quero descartar e venho aqui e descarto a alteração, ó. Se eu vim aqui e dar um reload, na hora que eu volto para a Unity já reconhece que foi alterado alguma coisa e pede para fazer o reload da cena, né? Então aqui eu já tenho as informações antes de eu até alterar, né? Só pra gente finalizar, vamos criar um script aqui. Só o script vazio mesmo, my camera. Só pra vocês verem, né? Vou pegar e vou adicionar esse script aqui na câmera. Beleza. E agora eu vou salvar, né? E vou enviar meu commit. Da mesma forma, eu adicionei aqui um componente na câmera e criei o script, ó. Posso estar selecionando aqui e visualizar o que eu fiz, ó. O interessante é sempre que vocês fazerem alguma alteração no script, né? Vocês vêm aqui e dá uma olhada no que vocês fez, que até mesmo ajuda a ver se o código está bem feito, né? E por aqui mesmo você já consegue ter uma noção, né? Deixa eu fazer o commit disso aqui. Beleza, ó. add script. Olha que legal, apareceu aqui, né, o commit já para me enviar para o repositório. Vou selecionar aqui agora branch, ó. Eu consigo ver o histórico, ó. Eu criei o histórico que o GitHub criou. Eu tenho aqui o commit que eu fiz, né, para adicionar os arquivos. Tem aqui o commit que eu fiz agora, o mais atual, né. E aqui eu tenho a linha, tipo como se fosse uma linha do tempo, ó. Então eu consigo acompanhar aqui qual que é a branch, né, quais foram as ramificações que saíram dela e tal, de maneira visual. Beleza, então vamos enviar esse commit para o repositório. Da mesma forma, né, vamos lá no push e fazer um push aqui pro se você estivesse trabalhando em equipe, por exemplo, o outro desenvolvedor, o que ele teria que fazer para receber esses commits que você fez no computador dele? Primeiro ele teria que selecionar aqui qual que é a branch, né, que está atualizada, por exemplo, qual que ele quer usar. Vim aqui em fetch, ó, que aí aqui o fork ele vai verificar se tem algum commit que está no repositório online que não está no local, entendeu? Se tiver, você vem aqui em pool, né? Ó, se eu pegar aqui no pool, ele vai pegar do online e vai jogar pro repositório local. Então, se tiver algum conflito ali, se você estiver trabalhando localmente aqui no projeto também e tiver mexido em alguma coisa também, vai dar conflito aqui agora e vai ser o momento de resolver, entendeu? Então, como não tem nada aqui, não atualizou. Mas se tiver, vai aparecer aqui o número de commits que o repositório remoto está na frente, com a setinha para baixo, né? Quando a gente fez aqui a alteração, a setinha apareceu para cima, né? Então, o push eu envio, né? E aqui o pull eu pego que está remoto e jogo no local. E aqui o push eu pego do local e jogo para o remoto. E aqui o fetch é apenas para verificar se eu tenho alguma alteração remota, entendeu? Então vamos fazer mais uma alteração nesse script. Beleza, abri o script aqui. Eu vou remover esses métodos e vou criar um outro método aqui, por exemplo, private void shake. Então vou preencher esse método, claro. É só pra gente ver o que vai aparecer aqui no fork, ó. Uma alteração. Olha que bacana, aqui eu consigo visualizar, ó, facilmente o que eu criei, ó, que está em verde, e o que foi removido em vermelho, entendeu? Então é bem interessante. Um outro recurso aqui bastante útil no fork que a gente consegue é salvar, né, as alterações que a gente está fazendo. Por exemplo, eu fiz essa alteração, mas eu não quero enviar ela para o repositório online, né? Eu queria salvar ela para mim abrir um outro branch, que eu não consigo abrir um outro branch aqui, ó, se eu tivesse um outro branch com essas alterações aqui sem ter feito commit, a menos que eu salve elas, entendeu? Se eu vim aqui, ó,
clicar com o botão direito, eu tenho a opção Stash, que basicamente ela vai salvar, ó. Eu posso colocar uma descrição, né? Então perceba que o local change sumiu, né? Mas eu salvei, ó. Se eu vim aqui no fork, tem essas opções aqui, ó, staffs. Tá vendo que ela tá aqui com a alteração que eu fiz, ó. Se eu voltar na Unity, a Unity vai estar com a versão antes da alteração, ó. Como é que eu faço para voltar esse stash? Volto lá no fork, venho aqui, seleciono, né? E dou 2 cliques, ó. Ele vai aplicar no branch que está atualmente aberto, que é o main. Então ele já voltou as alterações, ó. Se eu voltar aqui na Unity, já voltou aqui o que eu tinha feito de alteração. É só um detalhe, esse stash, né? Ele fica local, ele não fica salvo remotamente, entendeu? Vamos fazer o commit desse aqui pra gente encerrar o vídeo. Create new function. Outro detalhe interessante aqui do fork, vou aproveitar aqui nesse último commit, que é esse amend. Se eu selecionar esse amend, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e juntar essa alteração que eu fiz no mesmo commit anterior, que seria o add script, né? Então vai ficar um commit só e ele vai mesclar as duas alterações. É bastante útil quando você esquece de fazer alguma coisa no commit anterior, né? Mas não quer fazer um outro commit para estar sujando aí o histórico do seu repositório. Então, se você quiser fazer isso, você usa o amend, ó. Então, se eu voltar aqui, ó, perceba que eu continuo no mesmo, eu juntei no mesmo add script, ó, todas as alterações, ó. Criei o script, adicionei ele na câmera, tá tudo no mesmo commit, beleza? Então é isso, se gostou do vídeo deixa o seu like, se tiver com alguma dúvida comenta aí, e se não é inscrito se inscreva e até o próximo vídeo.